Boa noite, irmãos. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos orar nesse instante. Senhor, nós estamos mais uma vez na Tua casa. Pai, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, Pai, mas para nós, a Tua presença, estar na Tua casa, é para nós motivo de alegria. Nós temos plena satisfação no Senhor, Pai, porque só o Senhor pode satisfazer o nosso mais íntimo desejo, Pai. Só o Senhor, Pai, é quem pode tocar as nossas almas, e nós estamos, Pai, na Tua casa. Fale conosco nessa noite, venha de encontro ao nosso coração, que o Senhor venha, Pai, falar a nós, está nos constrangendo segundo a Tua palavra, e que sejamos edificados, Pai, nessa noite, no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém.
Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E que o nosso Deus e Pai se agrade de cada um de nós e continue nos abençoando por meio da nossa fé em Cristo. Nós vamos fazer agora a leitura da sua palavra, as Escrituras Sagradas, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Nós vamos ler do verso 27 ao 31. Mateus, capítulo 9, do versículo 27 ao 31. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Deus abençoe a sua palavra em nosso coração e que o Espírito Santo nos ilumine, dando-nos o entendimento da mesma. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre a ti louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre a ti louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre a ti louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre a ti louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, e me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Você pode abrir a boca e cantar?
Sejam sempre prontos para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Uma coisa só, eu
lugar é no Senhor. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Senhor, Tu és tudo, Pai, que nós precisamos. Para onde, Pai, nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai. Que o nosso coração nessa noite, Pai, seja como terra boa para a Tua palavra, Pai, que será lançada, e que nós possamos, de fato, colocar o nosso coração, o nosso viver, a nossa esperança no Senhor, Pai. Não há nada nem ninguém, Pai, que possa nos salvar, a não ser o Senhor, nos livrar dos nossos pecados, de nós mesmos. E nós clamamos, Pai, que o Senhor venha estar nos perdoando os pecados, que o Senhor venha estar endireitando, Pai, os nossos caminhos, e que em Ti, Pai, nós possamos verdadeiramente encontrar a paz que tanto esperamos e que excede, Pai, todo entendimento, Senhor. No nome de Jesus, receba os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, Pai. Receba o culto e esses louvores que prestamos a Ti nessa noite. Em nome de Jesus, oramos. Convido as crianças para vir à frente, vamos orar com as crianças. Vamos então orar? Nosso Pai eterno, Pai celestial, abençoa as nossas crianças, abençoa, Pai, o culto infantil, e que o Senhor fale o coração delas, e que elas possam aprender a andar com Jesus e a seguir a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Dê a elas esse entendimento, e que o Senhor opere a tua salvação na vida delas. Abençoa suas famílias, abençoa também a tua igreja aqui reunida, que espera receber agora a tua palavra. Fala conosco e seja glorificado na nossa vida. É no nome de Jesus que oramos. Amém. De fato, meus irmãos, Jesus é tudo que precisamos. Ele é o nosso lugar seguro, refúgio e fortaleza nos tempos de dificuldade. Mas Jesus é também o nosso refúgio e alegria nos momentos de contentamento. Em todo o tempo, devemos louvar e bendizer a Jesus. Em todo tempo devemos glorificá-lo e assim glorificar o nosso Pai Celestial. Haja visto que é para isso que Ele nos criou. Nós existimos para o louvor e a glória do nosso Deus. Ele nos criou para ser participantes da sua glória, glorificando. Isso é maravilhoso. E o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele diz que Deus nos tornou participantes da sua natureza divina.
Ou seja, Ele nos criou com a capacidade de sermos santos como Ele é santo, justos como Ele é justo, perfeito como Ele é perfeito. Ele não nos criou para sermos deuses em pé de igualdade com Ele, mas Ele nos criou como homens e mulheres que reflitam a sua imagem e a sua semelhança, a semelhança divina que devemos ter conosco. Isso é maravilhoso. E aqui no texto que lemos, nós vamos encontrar dois homens com uma deficiência visual, e eles estão clamando a Jesus para curá-los. E tudo isso também é para a glória de Deus, para que Jesus Cristo fosse glorificado na vida destes dois homens, e por meio de Jesus Cristo o Pai Eterno também fosse glorificado em fazer, em nome do seu Filho Jesus, a obra de restauração da vista daqueles dois homens. Então Jesus é tudo o que precisamos. É triste o fato de que todos somos pecadores, porque Deus não nos criou pecadores, Deus nos criou bons, mas nossa atitude de rebelião contra Deus nos tornou pecadores, e a nossa rebelião contra Deus foi exatamente o fato de querermos ser deuses em pé de igualdade com Ele. Fomos enganados por Satanás, e agora temos que enfrentar essa realidade de uma natureza pecaminosa para sermos restaurados por Deus na pessoa de Cristo. Ele é tudo de que precisamos. De maneira que em Cristo Jesus, Deus, o nosso Pai Eterno, Ele está restaurando todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra, para a formação de um novo povo, o povo de Deus, povo santo, povo especial, povo zeloso de boas obras, povo que ama a Deus, que anda com Deus, que serve a Deus, que glorifica a Deus, vivendo enquanto aqui está pela fé, e depois com o privilégio de estar face a face com Ele na eternidade. Devemos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Então, dois homens cegos, eles vão atrás de Jesus e fazendo a seguinte oração: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Por que estes homens estão se referindo a respeito de Jesus? Eles estão chamando Jesus de filho de Davi. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles creem plenamente que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, o prometido de Deus, que viria da descendência do rei Davi, o rei eterno. Então, crer em Cristo era muito mais do que crer num simples homem, né? Era crer na pessoa do divino, do sagrado, porque o Cristo, ele seria o próprio Filho de Deus. E sendo ele o próprio Filho de Deus, ele também era igual a Deus quanto à sua natureza. Então, estes dois homens estão declarando a sua fé em Jesus como o Salvador enviado por Deus para salvá-los. Eles estão seguindo Jesus. Tem compaixão de nós, filho de Davi.
E o que esses dois homens nos revelam em suas palavras é que eles tinham a fé depositada em Jesus. Uma fé firme, uma fé inabalável. A certeza de que Jesus era tudo o que eles precisavam. Irmãos, a nossa fé, ela nos sustenta e conserva a nossa esperança. Não apenas uma esperança que seja uma possibilidade, mas uma esperança que é uma vitória certa. Esta era a confiança desses dois homens. Tanto que quando Jesus, tendo entrado em casa, o texto não nos diz que esta casa seja dele ou não, mas ele estava entrando em casa, ele então fez uma abordagem àqueles dois homens deficientes visuais. Qual foi a abordagem que Jesus fez? Credes que eu posso fazer isso? E eles então responderam: sim, Senhor, sim, cremos. E qual foi a resposta de Jesus à oração da fé desses dois homens? Jesus testou e confirmou a fé daqueles dois homens. O que Jesus disse? Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Faça-se conforme a vossa fé. Irmãos, as nossas orações não podem ser apenas palavras ou palavrórios. A nossa oração deve ser um diálogo real com Deus vivo, uma confissão de fé para com o nosso Deus, uma confissão de fé para com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós percebemos que muitas orações não passam apenas de um discurso religioso feito para poder satisfazer um momento da liturgia. Orar por orar. Orar por orar e esquecer da súplica, ou esquecer do motivo pelo qual orou. Não foi esse o caso desses dois homens. Eles continuaram seguindo a Jesus, clamando: tenha compaixão de nós, Filho de Deus, Messias, Cristo. E quando Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Então faça-se conforme a vossa fé. E qual foi o resultado disso? Abriram-se-lhe os olhos, ou seja, eles receberam a visão novamente. Novamente ou pela primeira vez. O texto aqui não nos informa se eles eram cegos de nascença, mas Jesus restaurou-lhes a visão. Foi mérito deles? Não, foi mérito de Cristo. A fé que depositaram em Cristo também era fruto do conhecimento e da vontade deles? Em parte até poderia ter sido como resultado das misericórdias de Deus em ter-lhes revelado a Cristo. É muito importante sabermos, meus irmãos, e crermos que a nossa fé é um dom de Deus. O que sabemos de Deus e cremos a respeito dele é a revelação dele. É Deus que se nos deu a conhecer. E isso ajuda ou corrobora com a nossa fé, com a nossa confiança que temos nele. Porque a nossa esperança, ela é recebida por Deus. Ela é valorizada por Deus. Então, quando Pedro
respondeu a Jesus uma pergunta que ele fizera ao grupo: vocês dizem o que a respeito de quem eu sou? E Pedro lhes disse, em nome de todos: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele disse: você é um homem feliz, Pedro, ou bem-aventurado, porque não foi pessoa humana alguma que ele mostrou isso, mas foi o próprio Pai Celestial. Então Deus tem um amor tão grande por nós que Ele nos revela quem Ele é, nos revela a sua vontade, e Ele demonstra esse amor em atos de bondade para conosco. Mas uma coisa é certa: Ele espera que tenhamos fé, esta certeza plena de quem é Ele, do poder dEle e daquilo que Ele não somente pode fazer, mas o que Ele vai fazer. Eu convido vocês a pensarem na questão da fé, indo além das circunstâncias terrenas. Porque, em geral, nossas orações, elas se destinam a Deus em nome de Cristo, muito mais nas questões terrenas do que nas questões espirituais que dizem respeito à vida eterna. E se Jesus dissesse para esses dois homens: sim, eu vejo que vocês creem que eu posso, mas eu não quero que vocês tenham a visão restaurada. Eu reservo para vocês a visão na minha presença gloriosa, na minha presença celestial. E aí? Teriam eles falhado na esperança? Teriam eles falhado a respeito da fé? De forma alguma, a menos que a expectativa deles fosse referente apenas a esta vida. E o que a palavra de Deus nos fala a respeito de uma esperança que se resume apenas a esta vida? Diz que nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Por quê? Porque nesta vida tudo passa. Mas as bênçãos eternas de Deus são para serem também desfrutadas espiritualmente e para outra vida. Nós encontramos um exemplo bíblico que fala a respeito disso, é o exemplo de Jó. Jó, em um só dia, ele perdeu todos os seus bens e todos os seus filhos. E em seguida, ele perdeu completamente a sua saúde. E Jó passou a ser um homem que estava se decompondo em vida, a pele e ossos. E como a sua carne estava se desfazendo, necrosando, o mau cheiro era terrível. Ninguém ousava se aproximar dele, nem a sua esposa. Seus amigos que ele foram consolar ficaram de longe. E em vez de lhes trazerem palavras de consolo e de conforto, passaram a discutir com ele o porquê ou da probabilidade que ele estava passando por tudo aquilo, acusando de pecado. Mas qual foi a esperança de Jó? Qual foi a fé de Jó que ultrapassa os limites das expectativas terrenas? Foi quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó, ele cria que mesmo depois de morto, ele iria continuar vivo por causa do poder de Deus pela ressurreição. Então é importante que tenhamos a nossa vida de fé para seguir a Cristo como nosso Salvador e Senhor, tudo o que precisamos. Mas por outro lado,
ter a nossa fé para poder seguir a Cristo em adoração a Deus. Em geral, as pessoas, elas usam as suas orações num grande percentual somente para poder suplicar bênçãos para si ou para os outros, ou por situações circunstanciais. Pouco se utiliza das orações para louvar e bendizer o Senhor. Quando Deus nos criou para o louvor da sua glória, louvando e bendizendo ao Senhor. Quando nós andamos intimamente com Deus, não significa também com isso que Deus vai ver um mérito nisso na nossa vida para nos abençoar. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado a todos nós, mesmo nas dificuldades que passamos, nas tristezas, nas aflições, nas angústias. Deus tem nos abençoado, eu creio nisso. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Mas Deus, Ele se importa conosco para que tenhamos vida e vida em abundância em Cristo, e para que possamos servi-lo com alegria, e para que possamos servir também com satisfação no nosso viver diário. Embora nos permita viver situações difíceis, mas Ele é o Deus que está presente conosco, o Deus que está conosco por onde quer que andamos, o Deus santo, o Deus justo, o Deus todo-poderoso, que supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos viver pela fé. É pela fé que vamos viver uma vida que agrada a Deus. Pela fé, vamos receber a graça de Deus, de fé em fé, recebemos essa graça maravilhosa. E Deus tem um propósito para a nossa vida. Não é como queremos e administramos o nosso viver, é como Deus nos criou e nos conduz segundo o propósito que Ele tem da gente. Quando fomos concebidos pela vontade de Deus no ventre da nossa mãe, Deus acompanhou dia a dia a evolução da nossa gestação. E antes que houvesse um único dia, Deus determinou todos os dias da nossa vida. E, embora tenhamos nascido aqui no Brasil, nem todos são de Varginha, estamos aqui exatamente onde Deus quis que fôssemos concebidos, gestados, nascidos. E porque estamos também nesta cidade, nesta igreja, neste momento aqui presente de adoração. Porque Ele é Deus, e Ele conduz os nossos caminhos, mesmo que nós não os conheçamos. Diz a palavra de Deus que o homem procura traçar os seus planos, mas o Senhor dirige o caminho de cada um de nós. A melhor coisa que a gente pode fazer é descobrir qual o caminho que Deus quer que estejamos trilhando. Porque nós vamos nos unir a Deus naquilo que Ele está fazendo, e vamos fazer aquilo que Deus deseja fazer por meio da nossa vida, e vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo, vamos exaltá-lo, vamos viver uma vida que o glorifica, e vamos ser participantes desta glória divina. Mas nessa jornada, Deus está cuidando de cada um de nós.
Nós não podemos esmorecer-nos em nossa fé. Nossa fé precisa estar sempre firme e sustentada na palavra de Deus e na esperança que temos nele. Quando as pessoas, as multidões que seguiam Jesus, ouviram-no falar uma mensagem que os confrontou dos seus interesses mesquinhos e se apartaram de Jesus, ficando só Jesus e seus discípulos, ele perguntou para eles: vocês também não querem me abandonar? Então Pedro lhes disse: para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, meus irmãos, por piores que sejam as circunstâncias das nossas vidas, por mais difíceis que sejam os nossos trabalhos, nós não devemos abrir mão jamais da presença e da comunhão com o Senhor Jesus, e da certeza de que Ele é a nossa vitória, e que esta vitória é certa, mesmo quando nós não a podemos receber neste mundo em que vivemos, mas nós já a temos garantida nos céus. A palavra de Deus o exalta da seguinte forma, o apóstolo Paulo exalta o Senhor da seguinte forma: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, ou nos abençoou com todas as bênçãos dos lugares celestiais em Cristo. Então o Senhor está conosco. Devemos ser firmes, constantes e abundantes em servir ao Senhor, mantendo-nos em fé, rompendo em fé. Se estes dois homens fossem sentimentais, se eles simplesmente esperassem em Jesus uma compaixão meramente temporal, terrena, certamente eles poderiam ter desistido. Ele não quer nos acolher, Ele não quer nos atender. Vamos seguir o nosso caminho, vamos continuar na nossa vida de cegueira, vamos continuar na nossa mendicância até o dia em que morremos. Como alguns poderiam dizer, arranjar um cantinho, se encostar nele e esperar a morte. Mas não é essa a questão. Há um outro exemplo na Bíblia que a gente também pode aqui relembrar, que é o exemplo da mulher cananeia. Ela procura Jesus e diz: mestre, a minha filha está endemoniada, venha e nos socorra. E Jesus diz: olha, eu não vim para as pessoas de outras nações, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Claro, Jesus está falando naturalmente no contexto da sua vinda naquele momento, porque ele veio em resposta ao amor de Deus ao mundo, como João diz no capítulo 3, verso 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquela mulher continuou insistindo diante das palavras de Jesus. Jesus diz: olha, não é bom tirar do pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, olha, mas os cachorrinhos comem também das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Em outras palavras, ela reconhece que Jesus é o Senhor e que, mesmo não sendo ela uma das filhas de Israel, ela confia que Jesus é o único que pode resolver o problema de possessão demoníaca da sua filha. E quando ela diz que os cachorrinhos comem também das migalhas que caem na mesa dos seus olhos, eu me contento com as migalhas que o Senhor pode me oferecer como Senhor. E Jesus: mulher, grande a tua fé, pode ir para a sua casa que a sua filha está liberta. Isso é uma fé que sustenta a pessoa e conserva a sua esperança. Se hoje, nas suas orações, Jesus perguntasse: você crê que eu posso fazer isso?
e você pudesse sim, ele faça conforme então a sua fé. Você teria de fato essa fé para receber o que você está buscando? É claro que Jesus sabe de tudo isso. Jesus sabia de tudo na vida daqueles dois homens. No entanto, Jesus os está testando, confirmando. E que bela confirmação! Sim, nós cremos. E qual é a evidência de que eles tinham mesmo essa fé? É que eles alcançaram a vitória. Como alcançaremos nós, irmãos, a nossa vitória? Pela fé. Pela fé. Mas devemos considerar uma coisa: essa fé não é mera religiosidade. Essa fé é relacionamento vivo com Jesus, relacionamento real com Jesus. A certeza de que o Senhor está com você e que Ele é a solução para todas as suas necessidades. E que Ele sabe o melhor para a sua vida. Lembremos-nos da oração de Jesus. Jesus disse o seguinte: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ou seja, Jesus não está pedindo para evitar a cruz. Jesus está pedindo para evitar aquele sofrimento em que Ele estaria recebendo os nossos pecados. O fato é que o pecado ele traz sofrimento, traz dor, traz vergonha. E Ele teria que beber o seu cálice com todo esse sofrimento. Mas quais foram as palavras de Jesus? Pai, se for possível, contanto que seja feita a tua vontade. Então a palavra de Deus diz assim: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor também morremos. É uma fé inabalável, uma fé cuja esperança não falha. Pois, vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. E qual é a promessa dele? Todo aquele que está morto vai viver. E todo aquele que vive não vai morrer eternamente, porque Ele é a ressurreição e a vida. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, o crente deve viver segundo a sua fé que tem recebido de Cristo, mediante a graça dele. Alcançar por meio desta fé testemunho que agrada a Deus. Então, como vamos agradar a Deus? Vivendo pela fé. Abel não agradou a Deus simplesmente por ter feito um sacrifício de sangue. Ter feito um sacrifício de sangue foi o cumprimento da ordem ou do modelo que Deus fez para lembrança e purificação do pecado que apontava para Cristo. Mas o que agradou a Deus, o testemunho dele que agradou a Deus foi a sua fé. Caim, diz a palavra de Deus, era do maligno. Não foi a sua oferta uma oferta de fé, não foi uma oferta de sangue, não foi uma oferta de fé, não teve testemunho que agradara a Deus. Assim como muitas orações que não passam dos tetos de suas casas, ou das casas dos crentes, ou do teto do templo. É somente palavras. Não reflete fé. Não reflete a esperança inabalável. Comunhão e intimidade com Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que me une a ti. Há um hino do cantor cristão, que foi escrito por alguém que estava
diante de um desastre para morrer. Mais perto que ela está. Meu Deus bendito. Que belas palavras foram as palavras de Estevão, sendo apedrejado e ainda podendo falar. Ele diz para Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O próprio Jesus na cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E abaixa a cabeça e morre. Creio que essa deve ser uma experiência maravilhosa. De dor para quem vai ficar, mas de alegria para quem vai partir. Poder encontrar-se com o seu Senhor. Poder receber dele a coroa da vitória. Poder receber dele uma vida plena, livre de todo o pecado, de todo o sofrimento, de todas as mazelas dessa vida. Mas isso é para quem tem fé e segue a Cristo pela fé. Vive pela fé. Como você pode ter fé, meu irmão? Pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Firme-se nela. Mas pela sua oração, você vai entrar espiritualmente na presença de Deus, dentro do conjunto da fé que você recebe pela palavra dele. Porque eu não teria fé se eu não tivesse a palavra de Deus na minha vida. Não saberia do amor cuidadoso dele, não saberia do poder dele em fazer para mim tudo que eu estou necessitado, e de me fazer participante da sua obra, naquilo que eu mesmo posso ser instrumento da sua bênção. Então, que possamos viver a nossa vida de fé, uma fé inabalável, uma fé que nos sustenta na comunhão com Deus por meio de Cristo, mas uma fé que conserva a nossa esperança, onde sempre podemos fazer essa oração: ora vem, Senhor Jesus, Senhor Maranata, vem Jesus, volta. Então, o crente não tem nenhum receio de dizer: volta Jesus, eu estou esperando pelo Senhor, eu quero me encontrar contigo, porque sabe para onde vai e para onde vai estar na eternidade. A fé, meus irmãos, nos posiciona não apenas para uma vitória temporal, mas para uma vitória gloriosa para o céu. Então, nossa esperança não é só nesta vida, mas é também para a vida eterna. E este exemplo desses dois homens deficientes visual possam nos inspirar em sempre confessarmos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, confiar inteiramente nele e poder esperar pela sua providência e saber que o Senhor está conosco por onde quer que andamos ou andarmos. O Senhor está conosco para nos fazer vitoriosos, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus nos abençoe e derrama sobre nós sua graça maravilhosa. Amém? E nos dê mais fé. Vamos orar, e assim nós vamos estar encerrando a nossa reflexão e caminhando para o encerramento do culto desta noite. E vamos então falar com o Pai. Pai, obrigado porque o Senhor se revelou a nós em Cristo. O Senhor nos deu em Cristo a fé, a graça e a misericórdia. E o Senhor nos salvou. Nós cremos nisso, nosso Pai eterno. Declaramos que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. E declaramos que o seu Santo Espírito é o nosso Consolador e Guia.
e por meio dele glorificamos a Jesus, e por meio da glória de Jesus glorificamos a Ti. Obrigado, Pai eterno. Que a nossa fé cresça cada dia, que a nossa fé seja conservada, Pai, e ela sustente, Pai, a nossa esperança e a nossa vida contigo. Que possamos, Pai eterno, ser instruídos pelo Senhor, ajudados pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor coloque em nós um desejo permanente de ouvir, de estudar mais a Tua palavra e de buscar uma vida transformada que reflita a obediência ao Senhor, a obediência à Tua palavra, e possamos refletir a Tua imagem, a Tua semelhança, sendo semelhantes a Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, a Tua igreja aqui presente, a Tua igreja presente em todo o mundo, e abençoa para que muitas outras pessoas sejam trazidas pelo Senhor à salvação em Jesus Cristo. Usa a nossa vida para o louvor e glória do Teu nome. Dá-nos não somente a consciência e o conhecimento de que este é o Teu propósito para a nossa vida, mas o poder e a capacidade para fazer. Porque assim seremos servos e servas segundo o Teu coração e aprovados pelo Senhor, agradáveis ao Senhor como sacrifício de cheiro suave. No nome de Jesus é que nós oramos e glorificamos o Senhor e entregamos estas petições, agradecidos por tudo.